Você nunca foi destinado a viver uma vida sem poder. Mas eles esconderam a chave à vista de todos, enterrada sob mitos, traduções erradas e medo. Desde o início você sentiu que algo estava errado. Uma sensação silenciosa de que o mundo não funcionava da maneira que eles diziam. Que havia mais na vida do que aparentava. E você estava certo. E se tudo o que lhe ensinaram sobre a realidade fosse errado, e se seus pensamentos não apenas influenciassem sua vida, mas a criassem? Durante séculos, essa verdade foi protegida, distorcida e escondida à vista de todos. Não porque não fosse real, mas porque era poderosa demais. Os antigos egípcios sabiam disso. Os místicos herméticos praticavam isso. E no centro de tudo estava Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e da magia, que codificou as leis da criação em textos que poucos deveriam ler. Mas você está aqui agora. Isso significa algo. Este vídeo só chega até você quando você está pronto. Você veio a este mundo com uma tela em branco, aberto, intuitivo, conectado, antes da linguagem, antes das crenças, antes do condicionamento. Você podia sentir o zumbido de algo mais profundo, um pulso sutil sob a superfície da vida comum, mas, no momento em que você chegou, a programação começou. Eles lhe deram um nome, definido, medido, ensinado o que acreditar e o que temer. Não por malícia, mas porque eles também foram moldados pela mesma arquitetura invisível. Desde suas primeiras lembranças, você foi ensinado a olhar para fora, a encontrar a verdade na autoridade, a identidade no espelho e a realização nas conquistas. Você recebeu definições de sucesso, amor, fracasso, propósito, e foi informado de que elas eram suas, mas nenhuma delas veio de dentro. Todos os sistemas pelos quais você passou, da escola ao entretenimento e à religião, ensinaram você a suprimir o que sentia e substituí-lo pelo que lhe diziam. Até mesmo sua imaginação era controlada, a fantasia era reservada para a ficção, a intuição era descartada como imaturidade e o conhecimento antigo. Isso era mitologia, superstição, algo a ser superado. Eles lhe deram fatos, mas não sabedoria. Dados, mas não significado. Eles lhe ensinaram a memorizar respostas, em vez de questionar suposições. E talvez a coisa mais perigosa de todas. Eles convenceram você de que a realidade é fixa, que seus pensamentos são fugazes, impotentes, sem sentido, que o mundo é sólido e você está separado dele. E nessa mentira, eles enterraram a chave. A verdade é esta: você não está observando a realidade, você está projetando-a. E muito antes de o mundo moderno construir suas fábricas e torres, as civilizações antigas já sabiam disso. Thoth, escriba dos deuses, guardião da ordem divina, não inventou esse conhecimento. Ele se lembrou dele, preservou-o, escreveu-o na trama das tábuas de esmeralda e nos ensinamentos que se tornariam a base da filosofia hermética. Ele deixou para trás um sistema não de crença, mas de ativação. Não para ser seguido cegamente, mas para ser decodificado por aqueles que estavam prontos para se lembrar. Por quê? E se a manifestação não for uma nova tendência, mas uma lei esquecida? Não é magia, não é manipulação, mas alinhamento. E se os seus pensamentos forem mais do que sinais elétricos? E se forem frequências, transmissões para um campo vivo que responde da mesma forma? Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Porque se você realmente compreendesse o quão poderoso é quando está em alinhamento, não seria tão fácil de controlar. Você não compraria coisas para se sentir digno. Você não perseguiria títulos para se sentir visto. Você não seguiria regras escritas por homens que nunca perguntaram o que sua alma veio fazer aqui. Você pararia de se fazer pequeno. Você pararia de obedecer a sistemas que se alimentam da sua dúvida. Você se lembraria de que a realidade se curva à mente, e não o contrário. Algumas ideias são controversas demais para serem discutidas publicamente. Então as incluímos em nossa newsletter gratuita, Insights Academy. Ao se inscrever, você receberá instantaneamente uma cópia digital do Kybalion, mas apenas por tempo limitado. Porque o que o Kybalion sugere
É exatamente o que Thoth codificou em todas as camadas da existência. Uma matriz de símbolos, ciclos e projetos energéticos que refletem a própria mente divina. Como acima, assim abaixo, não era poesia. Era um mapa. Uma cifra para aqueles com olhos para ver. Mas aqui está o problema. Esse mapa só se revela quando você está no estado certo. Este não é um segredo que pode ser entregue a você. Ele desperta quando você está pronto para se tornar o que ele exige. É por isso que você pode ouvir essa informação centenas de vezes, lê-la em dezenas de livros e ainda assim não sentir a mudança. Porque não se trata do que você sabe intelectualmente. Trata-se do que você está sintonizado vibracionalmente. O segredo da manifestação de Thoth não responde ao ego. Ele não se importa em querer mais coisas, ganhar algum jogo ou ignorar o trabalho. Ele se revela quando o sinal do seu mundo interior se torna claro, quando seus pensamentos, suas emoções, suas ações e sua consciência entram em harmonia. E agora, enquanto ouve estas palavras, algo dentro de você pode estar se mexendo. Uma lembrança silenciosa, um lampejo de reconhecimento. Isso não é coincidência, é ressonância. A chave não está sendo dada a você. Ela está sendo ativada dentro de você. A programação nunca foi permanente. Era apenas camadas. E camada por camada, pensamento por pensamento, você pode descascá-la. O que permanece por baixo é algo divino. Muito antes de a ciência dar nomes aos átomos e às equações, os antigos compreendiam algo mais profundo, algo que não precisava de um microscópio ou de um telescópio para ser verificado, porque podia ser conhecido diretamente. Eles ensinavam que o universo não era feito de matéria, era feito de mente, não metaforicamente, mas literalmente. Que tudo o que você vê, tudo o que você toca, tudo o que você acredita ser sólido, é pensamento, cristalizado em forma. Este é o primeiro princípio hermético. Tudo é mente. O universo é mental. A própria existência é consciência em movimento. O mundo não existe fora de você. Ele emerge através de você. Não em algum sentido espiritual vago, mas da maneira mais literal que se pode imaginar. O que você acredita, sente, espera e foca se torna o filtro através do qual toda a realidade é moldada. Não como uma lente, como um gerador. Você não está apenas interpretando o campo, você está emitindo sinais para ele, e esses sinais são instruções. Era isso que Thoth sabia. Era isso que ele codificou nos textos antigos. Não rituais para adoração, mas códigos para o despertar. As tábuas esmeraldas não eram poesia primitiva. Eram mapas criptografados para aqueles que sabiam ler nas entrelinhas. Quando Thoth escreveu que tudo é mente, o universo é mental, ele não estava especulando, estava declarando o fundamento da realidade, uma base que a ciência moderna, em fragmentos, está apenas começando a redescobrir. O efeito observador na física quântica, por exemplo, mostra que as partículas nem mesmo se comportam como sólidas até que sejam observadas. E o que é observação senão consciência direcionada? Mente. Mas o sistema em que você vive não foi construído para apoiar essa verdade. Na verdade, ele foi projetado para enterrar. Lá, você foi ensinado a pensar em sua mente como privada, interna, isolada, uma ferramenta para sobreviver em um mundo externo que é indiferente aos seus pensamentos. Mas se tudo é mente, então seus pensamentos não são privados, eles são geradores, eles se espalham para fora, imprimindo o próprio campo da sua realidade. E esse campo não ouve o que você diz que quer, mas o que você vibra com mais consistência. Você não pode fingir isso. Você não pode manifestar abundância enquanto vibra com escassez. Você não pode criar amor enquanto tem medo da perda. O campo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência. E frequência não é uma bobagem da nova era. É o tom emocional em que você vive todos os dias. É por isso que o princípio do mentalismo é a base, porque uma vez que você entende que o pensamento cria a forma, tudo muda.
Você para de perguntar como o mundo funciona e começa a perguntar como você funciona. Thoth não trouxe esse conhecimento para dominar ou deslumbrar. Ele o trouxe porque o ser humano foi feito para ser um criador, não um consumidor. Ele sabia que somos fractais da mente divina, centelhas do infinito se manifestando como indivíduos, e que cada um de nós tem a mesma capacidade de criar mundos a partir de dentro. Mas somente se nos lembrarmos, porque o mentalismo não é apenas um princípio, é uma responsabilidade. Se tudo é mente, então você é responsável pelo que pensa, como se sente e o que transmite para o campo. Não de uma forma culpada, culpando a si mesmo, mas de uma forma libertadora. Significa que você não é uma vítima do caos. Você é um participante de um ciclo de feedback cósmico, onde seu estado interno molda sua experiência externa. E é aqui que o segredo começa a se cristalizar. A manifestação não tem a ver com controlar o mundo. Trata-se de dominar sua própria mente, sua própria energia, seu próprio alinhamento. É por isso que os ensinamentos de Thoth foram mantidos em segredo, não porque fossem proibidos, mas porque a maioria não estava pronta. O poder sem compreensão corrompe, e esse tipo de poder, criativo, energético, espiritual, requer um nível de consciência que vai além do desejo. Exige autoconsciência, integridade, presença. É por isso que os ensinamentos foram velados, transmitidos através de enigmas, protegidos por símbolos, não para torná-los inatingíveis, mas para proteger-los do uso indevido. Você já deve ter ouvido a frase: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Mas neste caso, é ainda mais profundo. Quando a frequência se alinha, a verdade se revela. É isso que este momento representa. Não o início do seu aprendizado, mas o início da sua lembrança. Você sempre teve esse poder. Você apenas pensava que era algo fora de você, algo a ser perseguido, algo a ser conquistado. Mas Thoth não nos deu uma escada para subir. Ele nos deu um espelho para olharmos. Você não precisa se tornar algo novo para acessar essa verdade. Você precisa se livrar do que lhe foi ensinado. Você precisa parar de pedir provas e começar a ouvir a ressonância. A mente não é um recipiente, é um projetor. E no momento em que você começa a usá-la com essa consciência, todo o seu mundo começa a se reconfigurar. A questão não é: eu consigo manifestar? A questão é: estou disposto a me tornar a versão de mim mesmo que já consegue. Manifestação não é desejar mais intensamente. Não é recitar frases diante de um espelho ou escrever seus desejos centenas de vezes em um papel na esperança de que o universo perceba. Isso é o que os ensinamentos superficiais venderam para você. A versão comercializada de uma verdade antiga. Mas a manifestação real, o que Thoth codificou e os mestres herméticos preservaram, não é um feitiço, é um estado. Você não está atraindo o que deseja, você está atraindo o que você é. A energia que você incorpora, as emoções que você sente habitualmente, as crenças que você carrega logo abaixo da superfície, esses são os ingredientes da sua frequência. E a frequência é a linguagem do campo. Não são suas palavras, não é seu quadro de visualização. Frequência, a vibração que você mantém quando ninguém está olhando, aquela em que você vive quando não está realizando o alinhamento, mas realmente existindo nela. Essa é a armadilha em que tantos caem. Eles tentam manifestar com desespero. Eles dizem as afirmações, mas se sentem como fraudes. Eles se concentram na abundância, mas agem a partir da escassez. E então, se perguntam por que não funciona. A verdade é dura, mas libertadora. O universo não lhe dá o que você pede, ele lhe dá o que você transmite. Você não pode ser mais esperto do que a frequência em que está sintonizado. Você só pode mudá-la. E isso não significa ter novos pensamentos uma ou duas vezes. Significa tornar-se alguém completamente diferente. Não adicionando, mas lembrando. Alinhamento significa coerência. Coerência entre sua mente, corpo, emoções e alma. Quando o que você pensa corresponde ao que você sente,
E o que você sente corresponde ao que você faz, e o que você faz está a serviço do que seu espírito realmente busca. É aí que o campo responde. É aí que a manifestação deixa de ser esforço e se torna expressão. A árvore não se esforça para crescer. O sol não força sua luz. E você, quando está em alinhamento, não força sua realidade. Você permite que ela se desenrole. Mas o alinhamento requer honestidade. Honestidade implacável. Você precisa parar de fingir que seus pensamentos não importam. Você precisa parar de espiritualizar a evitação. Você precisa parar de repetir o que ouviu e começar a sentir o que é verdadeiro. Não há atalho para isso. Não há como contornar. Você não pode colocar positividade sobre a dor e chamar isso de alinhamento. Isso é uma performance. E o universo não responde à performance, ele responde à presença. É aqui que a sabedoria antiga de Thoth atinge como um raio através da névoa. Seus ensinamentos não eram sobre ganhar mais. Eram sobre se tornar mais. Você não está aqui para manipular a realidade para que ela lhe dê o que você quer. Você está aqui para se alinhar tão profundamente com sua verdadeira natureza que a realidade não tem escolha a não ser refleti-la de volta. Isso não é mágica. É lei. A mesma lei que governa as estrelas, os ciclos, a respiração e o tempo. O princípio da correspondência. Como é dentro, é fora. Quando você para de perseguir e começa a se alinhar, tudo muda. Seus objetivos se dissolvem em intenções. Seus desejos se transformam em clareza. Sua vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho. Você vai parar de perguntar: por que isso não está acontecendo comigo? E começar a perguntar: que parte de mim ainda não está alinhada com o que eu digo que quero? Esse é o verdadeiro trabalho. O trabalho desconfortável, libertador e sagrado. Porque a manifestação não se trata de fazer mais, mas de desfazer o que distorce seu sinal. Não se trata de se esforçar mais, mas de limpar a interferência. Medo, dúvida, vergonha, comparação. Esses são estáticos. Eles bloqueiam o sinal. Eles entopem o canal. E você foi ensinado a ignorar isso, a suprimir essas frequências, ou pior ainda, a se julgar por tê-las. Mas os ensinamentos antigos eram claros. O que você reprime, você projeta, e o que você não cura, você manifesta inconscientemente. É por isso que muitas pessoas têm vislumbres da manifestação, mas nunca consistência. Elas manifestam uma coisa, mas não a seguinte. Conseguem o emprego, mas não a paz. O dinheiro, mas não a dignidade. Isso porque a manifestação não é sobre invocar coisas, é sobre receber reflexos. O mundo exterior não é uma recompensa, é um feedback. Isso significa que, se sua vida parece desalinhada, não é um castigo, é um espelho. Um espelho que está pedindo para você parar de desejar e começar a calibrar. E aqui está a verdade mais humilhante de todas. Você está sempre manifestando. Você não pode desligar isso. Você não entra e sai do campo criativo. Cada crença, cada reação, cada emoção, cada julgamento, tudo ecoa no campo e forma padrões. A questão não é se a manifestação funciona. É se você está consciente do que está manifestando agora. O alinhamento não é uma habilidade. É um modo de ser. Uma devoção à coerência. Um retorno à honestidade consigo mesmo tão poderoso que o universo começa a refletir o seu verdadeiro eu. Não o mascarado. Não o que quer agradar às pessoas. Não a criança ferida tentando ser suficiente, mas o você que nunca deixou de ser divino. Essa é a manifestação de que Thoth falava. Não é mágica. Não é manipulação. É memória. A lembrança de uma verdade tão antiga que antecede a linguagem. Uma verdade que sussurra. Você não precisa forçar a realidade a se curvar a você. Você precisa retornar a quem você é. E ela o fará. Há uma razão pela qual algumas pessoas dizem que a manifestação é uma mentira. Porque elas tentam visualizações, dizem afirmações, escrevem em diários e nada muda. E então há outras que parecem falar coisas para que elas existam sem esforço. Parece sorte, parece injustiça, mas não é. É alinhamento, é preparação. E acima de tudo, é ressonância.
Os ensinamentos de Thoth nunca foram destinados a todos. Não por elitismo, mas pela verdade. Assim como você não daria fogo a uma criança sem primeiro ensiná-la a não se queimar, esse conhecimento deveria ser revelado quando o aluno fosse capaz de compreendê-lo sem distorções. É por isso que o mundo antigo estava cheio de iniciações. Não para controlar, mas para proteger. Não para excluir, mas para preparar. O poder sem consciência corrompe. E a manifestação, em sua forma verdadeira, nada mais é do que poder. A capacidade de moldar a matéria com a mente, de transformar possibilidades em formas apenas através do alinhamento. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas tratam a manifestação como uma transação, como se o universo fosse uma máquina de venda automática e a intenção fosse a moeda. Eu quero isso, então vou me concentrar nisso. Vou visualizar, vou repetir. Mas por baixo da superfície, o que realmente está sendo transmitido é a falta, necessidade, medo, apego. Não estão se manifestando a partir da totalidade. Estão se manifestando a partir da ausência dela. E o campo, sendo preciso e indiferente, reflete isso de volta sem hesitação. É por isso que tantas pessoas dizem que não funciona. Porque o que eles chamam de manifestação é, na verdade, manipulação. Está enraizado no desespero do ego, não no conhecimento da alma. O ego quer adquirir. A alma quer expressar. E a manifestação só responde a esta última. Se o seu desejo vem de um lugar de separação, se é construído para provar o seu valor, se está mascarado pela escassez, então não importa o quão espiritual seja a linguagem, não vai se alinhar. Não porque você está sendo punido, mas porque o campo não pode ser enganado. O segredo é este. O universo não está negando nada a você. Você não está bloqueado. Você não está quebrado. Você está apenas sendo convidado a elevar-se à frequência do que está pedindo. O universo não lhe dá o que você quer. Ele vai ao seu encontro onde você está. É por isso que o segredo de Thoth não é um ritual, um encantamento ou um truque. É uma transformação. É uma reestruturação do seu mundo interior, até que o mundo exterior não tenha outra escolha a não ser se alinhar a ele. A maioria das pessoas não está pronta porque não quer abrir mão de quem sempre foi. Elas querem manifestar abundância, mas ainda se identificam com limitações. Querem atrair o amor, mas ainda acreditam que não são suficientes. Querem mudar a vida sem mudar a identidade. Mas a manifestação não funciona assim. Requer morte. A morte do eu falso. A persona. A performance. A identidade programada que nunca foi realmente sua. Esse é o preço. E para muitos, esse preço parece alto demais. Mas, para aqueles que estão prontos, verdadeiramente prontos, nem sequer é uma questão. É um retorno. Você não está falhando em manifestar. Você está sendo convidado a se alinhar. Aquela resistência que você sente, aquela frustração, é a borda da sua antiga frequência se dissolvendo. O atrito não é fracasso, é feedback. É o eco de um eu que você não deve mais carregar. E até que você se livre dessa versão de si mesmo, aquela construída sobre deveres, vergonha e sobrevivência, você continuará a manifestar mais evidências de quem você costumava ser, não de quem você realmente é. O segredo de Thoth só se revela quando o coração está aberto e o ego está quieto. É por isso que este ensinamento só chega até você quando você está pronto. Não pronto para receber algo, mas pronto para se tornar alguém. Alguém que se lembra de que o campo não fala palavras, ele fala vibração. E a vibração é moldada pela identidade, não aquela que lhe deram, aquela enterrada sob todo o ruído, aquela que espera para emergir. Portanto, se você já pensou, por que isso não está funcionando para mim? Faça uma pergunta diferente. Pergunte, quem estou sendo quando pergunto isso? Pergunte, acredito que sou separado do que busco ou estou pronto para incorporá-lo agora? Porque a verdade é brutal e bela. O campo apenas reflete quem você é. E quando quem você é se torna coerente, claro e alinhado, tudo muda. Este é o caminho mais profundo. O caminho real.
a razão pela qual o segredo não é gritado dos telhados. Ele não quer seu intelecto, ele quer sua rendição. Não há algo fora de você, mas ao que sempre esteve dentro de você. Porque a manifestação, quando é real, não parece mágica, parece um lar. Você nunca esteve apenas cercado por símbolos. Você foi moldado por eles. Dos padrões em templos antigos às espirais do seu DNA, a própria realidade sempre falou em geometria, não em arte, não em decoração, mas em linguagem. Uma linguagem mais antiga que as palavras, escrita não com tinta, mas em forma. Os antigos sabiam disso. Eles não construíram apenas monumentos. Eles codificaram frequências na pedra. Cada ângulo, cada curva, cada repetição era uma chave. E o mestre arquiteto por trás de tudo isso? Thoth. Para compreender a natureza mais profunda da manifestação, você precisa ir além das afirmações e da energia. Você precisa compreender a estrutura. Porque o universo não é aleatório. Ele tem um padrão. Cada átomo gira de acordo com uma lei. Cada planta cresce de acordo com uma sequência. Cada galáxia gira em espiral de acordo com um ritmo. Os herméticos chamavam isso de princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Mas eles não estavam falando em metáfora. Eles queriam dizer isso literalmente. A estrutura do cosmos se reflete na estrutura da sua mente. Os padrões da criação não estão apenas ao seu redor. Eles estão dentro de você. É aqui que entra a geometria sagrada. Não como misticismo, mas como o projeto de tudo. A flor da vida, a semente da vida, a Merkaba. Não são apenas símbolos bonitos que você vê em tapetes de yoga ou tatuados nas costas de alguém. São códigos vibracionais. Verdades matemáticas que estabilizam a consciência. Formas que interagem diretamente com o seu campo. Você não olha para a geometria sagrada, você ressoa com ela. É por isso que você pode sentir algo quando vê esses padrões, mesmo que não os compreenda. Não é o seu intelecto reagindo, é a sua alma se lembrando. Thoth, como guardião do conhecimento, incorporou esses símbolos em templos, pergaminhos e rituais por uma razão. Porque a geometria contorna a mente racional. Ela fala diretamente ao subconsciente. Ela reordena o caos. Ela alinha você com o ritmo universal. No Egito Antigo, os templos não eram apenas locais de culto. Eram câmaras de calibração. As próprias pedras vibravam com proporções harmônicas. Andar por eles não era simbólico. Era alquímico. Você entrava em um estado e saía em outro. Era assim que os antigos se manifestavam. Não apenas através de palavras, mas através da sintonia com o ambiente. A sociedade moderna esqueceu isso. Ela trata o espaço como utilidade. Os edifícios são quadrados, fluorescentes, desconectados. Substituímos a ressonância pela eficiência. E ao fazer isso, saímos de sincronia com o campo mais profundo. Mas a geometria sagrada não desapareceu, apenas foi enterrada. Escondida na arquitetura, codificada na arte, tecida em mitos. E, o mais importante, ela ainda vive dentro de você. Sua respiração segue a sequência de Fibonacci. Seu batimento cardíaco obedece ao ritmo natural. Até mesmo a estrutura de seus pensamentos traça padrões que refletem o desenho cósmico. Quando você começa a se cercar de formas sagradas, visualmente, mentalmente, energeticamente, você começa a reentrar na coerência. É isso que a manifestação realmente exige. Coerência entre sua estrutura e a estrutura do universo. Quando seu mundo interior está desordenado, seu sinal para o campo fica distorcido. Mas quando sua mente, corpo e emoções entram em um ritmo sagrado, você se torna um veículo para a criação. Não um mendigo, não um manipulador, mas um espelho. Você se torna um ressonador da ordem divina. É por isso que certos mantras, mandalas e práticas de movimento parecem tão poderosos. Não por causa da crença, mas porque eles se alinham com a geometria antiga. Eles te sintonizam. E quando você está sintonizado, o campo responde instantaneamente. Não porque você forçou,
mas porque você se tornou estruturalmente compatível com o que estava chamando. É por isso que Thoth ensinava por meio de símbolos. Palavras podem mentir, símbolos não. Símbolos não apenas descrevem a realidade, eles a revelam. Você não precisa dominar matemática ou se tornar um místico para usar isso. Você só precisa começar a perceber os padrões na natureza, em suas emoções, em seus pensamentos. Preste atenção ao que se repete, o que gira em espiral, o que se expande e se contrai. Porque a geometria da sua vida não é aleatória. Ela reflete a arquitetura da sua consciência. Cada forma com a qual você ressoa é uma porta de entrada. Cada padrão que você decodifica é um passo de volta ao alinhamento. E quando você começa a viver em ritmo, não no caos, não na resistência, mas no ritmo, você vê que a manifestação não é um ato único. É um estado de fluxo, um desdobramento contínuo. Uma conversa entre você e o universo na linguagem da forma. Este é o segredo pelo qual os antigos viviam, aquele que a cultura moderna descartou como superstição simbólica. Mas você está aqui, agora, lembrando-se. E essa memória não é apenas informação, é ativação. É o primeiro passo de volta à harmonia. Porque quando você se alinha com a geometria da criação, o universo para de resistir a você e começa a criar através de você. Não há manifestação verdadeira sem consciência. Não o tipo superficial que flutua na mente como névoa, mas o tipo profundo, penetrante, que vê através da ilusão com uma clareza assustadora. É aqui que a verdadeira jornada começa. Não quando você começa a pedir mais ao universo, mas quando começa a se perguntar por que se sentiu separado dele em primeiro lugar. Os ensinamentos de Thoth não foram escritos para muitos. Eles foram sussurrados para poucos que podiam guardar o paradoxo em seus corações. Aqueles que podiam olhar para o mundo material e ver a miragem. Aqueles que podiam testemunhar sua dor e ainda assim saber que eram completos. É por isso que a consciência é a verdadeira iniciação. Porque exige o colapso de todas as identidades falsas que você já herdou. É a queima das máscaras, dos títulos, das histórias às quais você se agarrou apenas para se sentir alguém. E quando elas queimam, o que resta é uma presença crua, silenciosa e poderosa. Essa presença é quem você realmente é. É o que existia antes da programação, antes de lhe ensinarem quem ser, o que temer e como pensar. Você foi condicionado a pensar que a consciência é passiva, que é apenas observação. Mas não é. A verdadeira consciência é ativa, é catalisadora. Ela começa a reescrever você no momento em que é honesta, no momento em que você para de se esquivar de suas sombras e começa a manter-las em seu olhar sem julgamento. Os antigos sabiam que a manifestação era o fruto, mas a consciência era a semente. Se o seu campo está cheio de emoções não processadas, histórias inconscientes ou traumas herdados, nenhuma quantidade de quadros de visualização mudará sua vida. Essa desordem vibra. Ela transmite. E o universo ouve. É por isso que a maioria das manifestações falha. Não porque o método está errado, mas porque o sinal está confuso. Você não pode mentir para o campo. Você não pode ignorar sua própria frequência. É por isso que o caminho do iniciado nunca foi glamouroso. Era iniciático porque tirava de você as ilusões às quais você era viciado. Você não pode manter seu conforto e entrar no poder. Você não pode manter seu eu falso e incorporar a verdade. O segredo se revela em etapas, e cada etapa exige um nível mais profundo de honestidade, não com os outros, mas consigo mesmo. Pergunte a si mesmo: quem eu me torno quando paro de representar? Que partes de mim foram silenciadas em nome da adaptação? Que verdades enterrei sob o peso da sobrevivência? Estas não são perguntas pequenas, são portas sagradas. Porque o que reprimimos não desaparece, governa-nos a partir das sombras, e a manifestação nascida da repressão apenas cria mais distorção. Esta é a iniciação. Olhar para si mesmo não com vergonha, não com pena, mas com os olhos de alguém finalmente pronto para ver. A consciência não é um conceito, é uma força. É o que transmuta a criação inconsciente em criação intencional. Quando você traz consciência para suas crenças,
elas começam a mudar. Quando você traz consciência para suas emoções, elas começam a se acalmar. Quando você traz consciência para suas ações, elas começam a se alinhar. E nesse alinhamento, a manifestação se torna fácil, não porque a vida de repente ficou fácil, mas porque você não está mais em resistência. Você não pode controlar o mundo externo, mas você pode se tornar tão profundamente consciente do seu mundo interno que o externo começa a se alinhar com ele de qualquer maneira. Esse é o paradoxo do poder. Quanto menos você persegue, mais você atrai. Quanto menos você busca controlar, mais você influencia. Porque a consciência magnetiza. Ela clarifica seu sinal. Ela aguça seu campo. Ela transforma sua vida de uma coleção aleatória de reações em um fluxo deliberado de criação. E se você está lendo isso, se está ouvindo essas palavras, e algo em você está se abrindo, então você já está nisso. A consciência está se revelando. A iniciação começou. Não porque alguém lhe deu permissão, mas porque sua alma disse sim. Você não precisa de vestes, rituais ou reconhecimento. Você só precisa permanecer desperto. Continuar escolhendo a presença em vez da programação. A verdade em vez do conforto. Profundidade em vez de distração. Esse é o verdadeiro segredo. O antigo. Aquele que Thoth transmitiu não através do dogma, mas através da vibração. A consciência é o ritual. É o portal. É a prova. E uma vez que você atravessa, não há volta. Apenas mais profundidade. Você nunca foi destinado a implorar pelo que sua alma já carrega. Mas foi isso que o mundo te condicionou a fazer. Rastejar por validação. Lutar por valor. Ganhar amor através do desempenho. Perseguir a liberdade enquanto carregava correntes que ninguém mais podia ver. Em algum momento, você foi ensinado que o poder existe fora de você, que ele pertence a instituições, títulos, sistemas ou outras pessoas, e porque você acreditou nisso, você entregou o seu, pedaço por pedaço, silenciosamente, sutilmente, repetidamente. Mas no fundo, você sempre soube que havia algo errado nisso. Você sentiu isso no vazio que se seguiu a cada sucesso externo, na dor surda por trás de cada conquista que não trouxe a paz que você esperava. Isso não é fracasso, é sua alma rejeitando a mentira. Porque o poder não é conquistado, ele é lembrado. E a manifestação não é algo que você persegue, é algo que você desbloqueia quando para de fingir que é impotente. Thoth nunca pediu que você acreditasse em magia. Ele pediu que você se lembrasse da sua divindade, que parasse de confundir humildade com autoanulação. Não há nada de sagrado em se encolher. Não há nada de iluminado em diminuir sua luz apenas para permanecer aceitável. Se o campo responde à sua frequência, e sua frequência é moldada pela sua autopercepção, então toda vez que você se desvaloriza, você distorce seu sinal, e o universo reflete essa distorção, não como punição, mas como feedback. É por isso que a manifestação parece impossível para tantas pessoas, não porque elas estejam quebradas, mas porque estão manifestando a partir de uma identidade que nunca foi delas. Uma identidade formada em trauma, em programação, no longo e lento esquecimento de quem realmente são. Você não pode invocar sua linha do tempo mais elevada enquanto se identifica com sua história mais baixa. Você não pode manifestar liberdade enquanto acredita inconscientemente que merece o cativeiro. E essa crença, enterrada profundamente no subconsciente, é o que mantém as pessoas presas. O segredo que Thoth apontou não era sobre controlar o mundo, era sobre lembrar que o mundo está respondendo a você, a sua frequência, a sua essência, a sua arquitetura interior. E no momento em que você para de agir e começa a se alinhar, é quando as coisas começam a se mover.